devolver aquilo que o Senhor confiou às suas mãos, amém? Probleminha aqui, dá pra gente trocar o cabo? As mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Ele é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Pode crer que toda vez que nós clamarmos a Ele,
pedirmos a ajuda dEle, Ele virá até nós e Ele vai nos socorrer. Amém? Quem crê que Ele está aqui? Quem crê que Ele pode mover montanhas, pode fazer milagres nas nossas vidas, na vida daquele que nós conhecemos, daquele que a gente está orando. Faça dessa canção sua música agora, sua oração, que Deus possa estar despertando em você cada vez mais o desejo de adorá-lo, de declarar palavras de bênçãos, declarar que Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessas. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Creia, é isso que Ele é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus, nós te louvamos, Pai, porque esse é quem tu és, Deus. Tu és um Deus de milagre, Deus. Tu tem promessas para as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, Pai. Obrigado por cada detalhe que o Senhor coloca a mão nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Fala conosco, Deus. Amém. Deus é formoso. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste
uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem, Deus, vem nos despertar, Deus, a cada manhã. Vem limpar, Deus, vem limpar cada coração, Pai. Faz brilhar a Tua luz nas nossas vidas, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. O reino de Deus está perto, não está? A gente tem o privilégio de, ao cantarmos, lembrarmos de promessas, de verdades, afirmarmos essas promessas para a nossa vida, orarmos, pedir por cura, por restauração, por um milagre de Deus. Ele é um Deus de promessas, Deus de milagres, o Deus que atua na nossa volta, no nosso meio, na nossa vida. Privilégio temos nós de estar na presença de Deus. O reino de Deus está perto. Foi o que João Batista anunciou, como aquele que estava anunciando um grande momento. Teve o seu ministério e logo depois Jesus se levantou como o Messias. E ele começa a sua pregação, a sua fala, da mesma forma, dizendo: o reino de Deus está perto. O reino dos céus está perto. Existe algo maior do que apenas o nosso mundo físico. Existe algo maior nos envolvendo do que apenas a nossa realidade visível. É Deus se revelando, Deus ministrando as nossas vidas, tocando nossos corações. Nessa noite nós queremos refletir, meditar sobre essa temática. O reino de Deus está perto de você, está perto de mim. E tudo depende da gente. Ele pode inclusive estar em nós. Hoje, aqui no município, nós celebramos o dia do evangélico. Evangélico é aquele que vive de acordo com o evangelho, não aquele que entra numa igreja evangélica, não aquele que se diz evangélico, mas aquele que vive de acordo com o evangelho, os ensinamentos de Jesus. Esse é de fato o evangélico porque ele vive o evangelho. Ele pode não ter na sua placa de igreja o nome evangélico, mas se ele vive de fato evangélico, ou evangelho, ele é evangélico. Agora veja só que interessante. Que reino é esse? O reino do evangelho que foi anunciado por Jesus. E Jesus foi de povoado em povoado, de cidade em cidade, anunciando esse evangelho do reino dos céus. Ele foi esclarecendo princípios e valores do reino, para que de fato as pessoas pudessem ser do evangelho, vivessem de acordo com o evangelho. E Jesus, ele teve lá o seu trabalho com diversas correntes de pensamentos, com diversas conclusões de pessoas, e teve lá suas grandes dificuldades em ensinar algumas coisas para alguns que insistiam na sua teimosia em permanecer de acordo com a sua crença, com a sua concepção. E eu quero começar a nossa reflexão, a gente vai ficar com a Bíblia aberta. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Depois a gente vai folhear um pouquinho, a gente vai voltar ao 5, vamos seguir mais para frente também. E nós vamos meditar sobre esse evangelho, que é poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, para a transformação de vidas. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus diz o seguinte:
Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês vir escuridão, como será terrível essa escuridão? E aí temos um outro texto do Antigo Testamento, de Provérbios capítulo 4, versículo 23. E a gente poderia dizer que ele tem uma similaridade com esse texto. Ele diz o seguinte: tenham cuidado como vocês pensam, porque a vida de vocês é dirigida pelos seus pensamentos. Da forma como você conclui, da forma como você pensa, da forma como você entende as coisas, isso certamente dirige a sua forma de ser, o seu modo de viver. E aqui o texto do Evangelho, Jesus diz o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Se os olhos forem bons, o corpo todo ficará na luz. Se os olhos forem maus, o corpo todo ficará na escuridão. E depois ele conclui dizendo como é terrível essa escuridão. Quando a nossa percepção, quando o nosso entendimento, quando as nossas conclusões estão erradas, a gente vive uma certa escuridão interior. Quando os nossos olhos não percebem as coisas como elas de fato são, quando as nossas conclusões são humanistas, são talvez de acordo com os nossos desejos, nós vivemos uma certa falta de percepção, falta de luz interior. E nós precisamos compreender isso quando os nossos olhos, ou melhor, a nossa percepção não é adequada, o nosso interior não está bem. Como diz em Provérbios, tenham cuidado como vocês pensam, porque a vida de vocês é dirigida pelos pensamentos. E de acordo com os nossos pensamentos, concluímos, agimos, elevamos a nossa vida. Quando Jesus anunciou o Evangelho, quando ele foi compartilhando com as pessoas o que de fato era a intenção de Deus, ele teve lá um choque cultural. Porque as pessoas, elas estavam muito arraigadas nas leis de Moisés e alguns outros ensinamentos. Os 10 mandamentos e mais alguma série de outros mandamentos que Moisés deu, que Deus orientou que o povo praticasse, como também outros mandamentos que foram acrescentados a estes, para que o povo então vivesse uma certa paz. E as pessoas então tentaram criar raízes nesses princípios, dos 10 mandamentos e outros, tentaram se firmar nesses valores e viver a sua vida. E aí então chega Jesus e diz: da forma como vocês concluíram em cima dos 10 mandamentos, não é bem assim. Da forma como é a conclusão de vocês em relação aos ensinamentos que Moisés deu mais tarde, não é bem assim. Vocês estão interpretando, compreendendo as coisas de um modo errado. E aí você diz: mas isso hoje nos nossos dias não é mais problema. Nós não somos tão legalistas assim. Nós não nos apoiamos tanto na lei de Moisés ou nos 10 mandamentos. Nós somos mais flexíveis. Nós vivemos um momento de graça, de abundante graça. Nós entendemos o que é perdão, nós compreendemos o que é restauração, nós vivemos nesse novo patamar, nesse novo nível, nós vivemos na graça de Deus. E como se o inimigo não fosse esperto, astuto o suficiente, de alguma forma ele está colocando para nós uma falsa graça, uma falsa compreensão da graça que pode ser tão ruim quanto ser legalista. Nós, de alguma forma, estamos nos aperfeiçoando em resolver a nossa culpa. Nós não queremos sentir culpa, nós não queremos sentir aquele remorso, e nós estamos trabalhando, fazendo de tudo, nos aperfeiçoando para resolver a problemática da culpa na nossa vida. Como nós fazemos isso? Colocando a culpa nos outros, justificando, explicando por que fizemos o que fizemos, ou a máxima que é do Evangelho: Deus nos perdoa.
Simples assim. Agora, quando Deus fala em perdão, quando Jesus fala em perdão, Ele não fala apenas para resolver essa problemática da culpa, para que eu me sinta bem. Ele não está apenas focado em resolver um sentimento meu. A questão do perdão é muito mais profundo do que apenas tirar a culpa dos nossos ombros. É muito mais fácil nos nossos dias lidar com a culpa do que trabalhar no caráter. É muito mais fácil falar para as pessoas, sim, é verdade, eu fiz isso e muito pior do que você está me falando. Mas Deus me perdoou. E agora eu estou vivendo essa nova realidade. Mas o meu caráter não mudou absolutamente nada. É fácil declarar que eu sou perdoado, mas se não há uma transformação do caráter, esse perdão não foi compreendido. É muito mais simples trabalhar a culpa do que trabalhar o caráter. É muito mais fácil pegar 1 João 9 e falar, se confessar os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me limpar de toda a injustiça, do que olhar, bater no peito e falar, homem miserável que sou. Eu preciso de transformação, eu preciso de restauração, eu preciso de mudança. Então, se na época Jesus teve a dificuldade em relação ao legalismo, hoje, no mundo evangélico, nós temos várias pessoas, muitas pessoas, que estão preocupadas apenas para resolver a problemática da culpa. E não há mudança de vida. Continuam com infidelidade, continuam cultivando mentiras, continuam com inveja, continuam com maldades no coração, continuam fazendo exatamente as mesmas coisas que sempre faziam. Mas agora se dizem pertencer a um evangelho da graça, onde a questão problemática da culpa pelo menos está resolvida, mas a problemática do caráter continua. E essa é a dificuldade nos nossos dias, porque todo mundo quer ver um Deus gracioso, todo mundo quer olhar para Deus como Deus perdoador, todo mundo quer um abraço caloroso de Deus, ainda mais nos nossos dias. Todo mundo quer sentir perdão. E de fato é um sentimento muito gostoso, não tem como negar. Mas nós precisamos cuidar para não cair nessa armadilha de viver apenas em busca da resolução da culpa e não da transformação da nossa vida. O apóstolo Paulo, como já citei, ele afirmou: o evangelho é poder de Deus. E quando se trata em poder de Deus, não é só o poder de tirar, de arrancar a culpa do meu coração, da minha vida, e declarar sobre mim, você está perdoado, mas é poder de Deus que gera transformação, que gera mudança de vida. Não adianta declarar que há muitos evangélicos espalhados no Brasil, se o caráter não está sendo transformado, não está sendo moldado, não está sendo mudado. Se não há mudança de comportamento, de atitude, de vida. Quando não há mais amor, não há mais bondade, não há mais misericórdia para com o próximo, é mais fácil lidar com a culpa do que trabalhar o nosso caráter. Essa é uma das grandes dificuldades dos nossos dias, em relação à palavra de Deus, em relação ao nosso Deus, em relação à nossa vida. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele afirmou: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, experimentar em mim o poder da ressurreição. E é forte essa frase porque poder de ressurreição tem a ver com ser vivificado, algo que estava morto, algo que talvez já estivesse enterrado, algo que se tenha perdido até esperança e expectativa em relação a. Isso volta à vida, é ressuscitado.
tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e experimentar em mim o poder da ressurreição, que tem a ver com perdão, sim, tem a ver com tirar a culpa, claro, mas tem a ver com transformação da nossa vida. Vamos folhear um pouquinho a palavra de Deus. Ficamos aqui no Evangelho de Mateus, agora vamos do capítulo 4, versículo 17. Jesus diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. Veja só, o que nós mais queremos é o reino do céu na nossa vida. Um Deus de promessa, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, que vai fazer o céu baixar na minha casa, na minha vida, na igreja, em qualquer lugar. Isso nós queremos. Que o céu desça. Mas o texto é muito claro: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino está perto. O reino dos céus está muito perto de vocês. A oportunidade está nas mãos. É um reino diferente, é um reino de poder, é um reino de milagres. Mas para chegar nisso, para colocar a mão nisso, arrependam-se dos seus pecados, para que de fato possam experimentar essas maravilhas. E aí Jesus continua o seu ensino, e lá no final do no capítulo 4, versículos 23 em diante, veja só que coisa linda. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças, de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, era a gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia, das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão. Muita gente seguindo Jesus. Que coisa fantástica! Mas Jesus continua insistindo no seu ensino: arrependam-se. O reino de Deus é isso aí mesmo, milagres e maravilhas. Mas para que você possa colocar a mão nisso, para que isso faça parte da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não apenas lutar para que a culpa vá embora, mas um profundo arrependimento. Agora continuamos na nossa Bíblia aqui, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Versículos 3 em diante, nós temos as bem-aventuranças. E aí Jesus começa a ensinar algo que para o povo da época não fazia sentido, e para nós muitas vezes também não faz. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Sim, mas pobre é pobre. Como é que eu posso ter esperança? Ele continua: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Sim, mas se o meu choro dura a noite toda e não quer parar, o que eu faço? Versículo 5, felizes as pessoas humildes, em outras versões os mansos, significa os domesticados, os que um dia eram selvagens, agora não são mais. Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Sim, mas se eu me torno humilde demais, os outros vão se aproveitar de mim, como é que eu vou receber as coisas? E a gente vai lendo e não compreendendo a complexidade desse evangelho, ou talvez ele seja simples demais para ser compreendido. Felizes as pessoas que têm misericórdia, felizes as pessoas que têm um coração puro, felizes as pessoas que trabalham pela paz, felizes as pessoas que sofrem perseguições, felizes quando insultarem, perseguirem e disserem algumas calúnias contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiam os profetas,
que viveram antes de vocês. Jesus começa a falar aqui entre aspas, da constituição do reino dos céus, dos princípios e dos valores do reino dos céus. Ele fala de coisas que muitas vezes são elevadas demais ao nosso entendimento, como já falei, simples demais, e a gente quer complicar. E aí Jesus começa o seu ensino. Esse aí é o Sermão do Monte. Uma multidão se reuniu em torno dele e ele começa a ensinar. Ele diz lá no versículo 17 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido verdadeiro, a compreensão verdadeira do Evangelho. E aí ele vai citando uma série de coisas. Você pode até acompanhar na sua Bíblia e sublinhando, né? Nem tudo a gente vai ler, mas eu quero pontuar algumas coisas que Jesus fala aqui. Ele começa falando do ódio. Há pessoas que têm ódio? Tem. Ódio é resultado da falta de perdão. Quer dizer, há pessoas que não perdoam. Depois ele continua falando de imoralidades. Ele fala do adultério. As pessoas que são imorais, que têm um coração corrupto, que não têm lealdade. Ele fala do divórcio, que é consequência da imoralidade, dessa falta de lealdade para com o próximo, para com o cônjuge. Depois ele fala de juramentos. Ele diz: vocês não precisam jurar pelo filho, pelo pai, pelo templo, por Deus, mas simplesmente falar a verdade. E aí ele fala da vingança. Ele fala: antigamente era olho por olho, agora não é mais. Agora a gente trabalha o perdão, a restauração. E aí ele fala do amar os inimigos. No final do capítulo 5, amem os inimigos. Mas como assim? Orem por eles, intercedam por eles, clamem por eles. E aí, continuando, fala da vingança, da caridade. Capítulo 6, no início do capítulo 6, da caridade. E aí ele pontua algo: vocês até fazem caridades, mas vocês fazem para serem reconhecidos pelos outros, para serem vistos pelos outros. E tudo aquilo que poderia ser uma recompensa da caridade feita, vocês perdem. Depois ele fala da oração. E diz: é verdade que vocês oram, é verdade. Mas a forma como vocês oram não é a adequada, não é a melhor. Porque muitos se colocam nas esquinas, nos lugares visíveis, para levantarem suas mãos e orarem a Deus. E o secreto em casa, no quarto de escuta, não oram, não fazem nada, não têm o seu momento de comunicação, de relacionamento com Deus. Simplesmente representam ou tentam representar alguma coisa. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E fala também do jejum. Vocês até jejuam, é verdade. Mas quando vocês jejuam, vocês se vestem de um modo, se comportam de um modo que todo mundo percebe que estão jejuando. Está errado. Vistam roupas decentes e jejuem da mesma forma. Fala das riquezas do céu. E aí o texto que nós lemos, luz do corpo. E depois no final desse capítulo ele fala da idolatria, que não tem como servir a dois senhores. E por final ele coloca as prioridades, ele fala de prioridades de vida. E para conclusão ele diz: então coloque em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso para o povo da época era mal compreendido. Algumas coisas até praticadas, mas de modo errado. E creio eu que muitas vezes nós também, talvez por focarmos tanto apenas
no resolver a culpa. Esquecemos que há uma série de orientações muito claras no texto, que exigem postura, comportamento, atitude da nossa parte. Nos sentimos bem e perdoados, isso é ótimo. Mas quando não há comportamento, quando não há atitude, amanhã eu preciso pedir perdão pelo mesmo problema. E depois de amanhã eu vou cometer o mesmo erro, eu preciso pedir perdão novamente, porque não há mudança do meu caráter, do meu estilo de vida. Eu vivo e depois no final até esqueço que eu tenho errado, que eu tenho pecado. E aí Jesus diz o seguinte: se os olhos não forem bons, o corpo todo ficará na escuridão. E como é terrível essa escuridão. Por quê? Porque dá a sensação que está tudo bem. Dá a sensação que a minha vida está resolvida, porque eu não sinto remorso, eu não sinto culpa diante de Deus. Está tudo ótimo. Mas a minha conduta continua exatamente a mesma. E aí quando alguém talvez chame a minha atenção, eu falo, mas me aceite como eu sou. Ou me compreenda como eu sou. Ou ainda não estou perfeito, mas estamos trabalhando nisso. Quando na verdade talvez não está se trabalhando nisso. Texto agora de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós temos um exemplo prático de alguém que se posicionou de fato, de modo correto, em relação aos ensinamentos de Jesus. Texto que relata um pouquinho da história de Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixinho. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, o recebeu na sua casa com muita alegria, e todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. E essa última frase muitas vezes é usada também de modo errado, porque ele veio chamar os perdidos. Eu sou perdido, então ele veio me chamar. Mas não há mudança novamente de comportamento. Zaqueu fazia parte daqueles que estavam perdidos de fato. Jesus, ele se convidou para passar um tempo na casa dele. Não temos relatos do que foi conversado no jantar, o que foi a discussão, a temática da conversa, mas a gente sabe que pessoas resmungavam, dizendo: Jesus vai se hospedar na casa de fulano. Todo mundo conhece Zaqueu nessa cidade, todo mundo, porque ele é o chefe dos cobradores de impostos. Todo mundo sabe quem é, e todo mundo sabe de fato quem é Zaqueu. Agora Jesus vai se hospedar na casa dele, ele vai ser confundido com esse homem, ele vai, na verdade, se contaminar com esse homem, ele não pode entrar nessa casa. Jesus então se convida para o jantar, e de repente no meio do jantar, Zaqueu se coloca em pé e diz: escutem, se
eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Dá para entender que talvez um dos problemas de Zaqueu era a ganância. Não podemos afirmar que ele tenha roubado muito, porque se tivesse roubado muito, ele não poderia devolver 4 vezes mais, ele não teria esse dinheiro. Agora, a gente sabe que ele amava o dinheiro, ele gostava do dinheiro. E aqui ele se posiciona em relação àquilo que ele ouviu. Não apenas resolveu a questão da culpa, está entendendo? Não apenas falou assim, Senhor Jesus, me perdoe o meu pecado. Tenho roubado demais talvez, eu não tenho sido injusto com as pessoas, me perdoe. E aí esperar por aquela resposta de Jesus, você está perdoado, vá em paz. Zaqueu ele tem um posicionamento muito claro, ele diz para Jesus mesmo, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E aonde eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Posicionamento, tratar o caráter, de perceber de fato qual é o problema, qual é o de Zaqueu, é ganância, é uma idolatria para com o dinheiro, é uma ligação muito forte com o dinheiro, um posicionamento claro. Estamos trabalhando nessa vida, estamos trabalhando para a restauração dessa vida, e Jesus então no final afirma, hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque houve um posicionamento. E aí Jesus fala que ele veio de fato para buscar os perdidos. Além de resolver a questão da culpa na nossa vida, nós precisamos resolver a questão do caráter. Anunciar que eu sou evangélico é simples. Qualquer ficha que eu preencho, eu posso colocar lá a minha crença. Posso até colocar um versículo bíblico. É simples. Mas viver de fato essa transformação de caráter, essa mudança, ser impactado pelo poder do Evangelho, para de fato ter a coragem de viver uma contracultura, já não é tão simples assim. Fácil é falar que o meu passado para trás ficou. Difícil é olhar para o caráter e perceber que muita coisa ainda precisa ser moldado. E não exigir que os outros me aceitem como eu sou, mas me ajudem nesse processo de restauração. Quero dar apenas 3 passos, simplesinhos, resumidamente, em relação a esse processo de tratar o nosso caráter, assim como Zaqueu fez aqui no texto. Em primeiro lugar, o confessar. O confessar para que o reino de Deus, de fato, faça parte da minha vida, é fundamental. Um choro pelo pecado cometido, um arrependimento profundo, talvez não só de 15 minutos, de meia hora, mas talvez um processo de correção. Não é assim que funciona. Você que é mãe, você que é pai, cadê os adolescentes aqui? Posso perguntar para os adolescentes? A mãe já tirou o celular por mais de 10 dias? Tirou, olha aí, ó. Já, os mais antigos, a mãe já proibiu assistir televisão por 7 dias? Aí, ó, só confirmando. Então, por que esse processo? Por que essa sabedoria de mãe? Não vou nem falar do pai, né? O pai já vai tomando a bicicleta, ele já quer fazer outras coisas. Mas, enfim, por que essa sabedoria? Por que 7 dias? Ou algumas horas? Por que esse tipo de correção? Para que o filho lembre do erro e corrija a sua atitude. Não para ficar com remorso, não para ficar sentindo 7 dias culpa, mas compreender o princípio que quer ser ensinado. Você transgrediu, você desobedeceu e agora você vai ficar, eu já ouvi falar de 1 mês sem celular.
aí é para acabar. O mundo está prestes a acabar. Um mês sem celular. Por que essa profunda reflexão? Para que haja mudança. Eu vou admitir que um mês sem celular aí já é um outro princípio, né? Parece que não há um governo sobre o que é acessado e por essa razão essa proibição. Na verdade é um confisco, né? Mas enfim, esse tempo que os mais antigos praticavam muito de reflexão, a gente precisa também em relação ao nosso pecado. O que nós queremos é o seguinte, é ajoelhar, Deus me perdoe, amém, sair correndo, está tudo resolvido. Mas o processo da nossa alma, o processo do nosso coração, ele não terminou em 15 minutos. Ele não resolveu em 5 minutos. O nosso mundo interior precisa de mais tempo. Se as crianças precisam, e olha que elas aprendem muito rápido, né? Imagine os mais antigos. Gostaria que você pensasse um pouco mais nisso. Eu não estou questionando a graça de Deus de forma alguma. Eu não estou dizendo que Deus não pode te perdoar em 1 segundo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando em processos da nossa vida. E para tais nós precisamos de uma certa disciplina. E nós precisamos nos colocar nessa disciplina. Não como penalização, como tempos antigos se fazia, você colocava um banco no fundo da igreja, e aqueles que estavam sendo corrigidos, precisavam sentar naquele banco. E todo mundo avistava o pessoal lá no fundo, cabisbaixo, né, assistindo o culto. Aí a desculpa era que os demais podiam olhar para aqueles e interceder a favor deles, né? Mas eu não sei se isso funcionava. Eu imagino mais o pessoal comentando a vida alheia do que interceder a favor deles. Enfim, não é esse o processo. Mas você talvez tenha tido dificuldades em algumas áreas da sua vida e já pediu 1000 vezes perdão, para não falar mais. Será que não é hora de você se colocar numa disciplina? Eu não estou dizendo que você precisa pagar seu pecado porque ele foi pago. Eu estou falando em transformação de caráter, em mudança de caráter. O perdão ele acontece momentaneamente, instantaneamente, mas o caráter ele precisa ser moldado. E nós precisamos nos dar esse tempo. Perdão. Segundo aspecto, nós precisamos, isso é necessário, identificar por que nós agimos daquela forma. Vamos voltar à vida de Zaqueu. Ele tinha um problema com o dinheiro, está claro no texto. Mas por que ele estava tão preso ao dinheiro? Por que o dinheiro era tão importante para ele? O chefão dos cobradores de impostos. Quer dizer, ele via muito dinheiro todos os dias. Por que essa vontade de ter? Por que esse desejo profundo em ter? Isso tem a ver com a importância dele, com o significado dele na sociedade, com a autoestima dele. Qual a razão? Qual é a raiz do problema? Precisamos identificar a raiz dos nossos problemas. Por isso a gente não pode simplesmente dizer, já fui perdoado. É fato, já fui perdoado. Mas eu preciso dar continuidade a esse processo. Algo precisa ser transformado. Por que eu estou ligado ao dinheiro? Por que eu sou imoral? Por que eu sou ganancioso? Por que tenho inveja? Por que sou raivoso? Por que não perdoo? Eu preciso saber o porquê disso. Eu preciso trabalhar nisso. Eu preciso identificar a raiz dos problemas da minha vida. Por quê? Em último lugar, terceiro lugar, alimentar a nossa mente com aquilo que é bom, agradável, merece elogios. O texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8.
encher a nossa mente com coisas boas. E aí não tem como deixar de ler os evangelhos ou o evangelho. Precisamos muito da palavra de Deus na nossa vida. Isso não pode ser algo secundário nas nossas leituras. Nós precisamos ler muito o evangelho. Ler e reler para compreender o que de fato Deus espera da gente. Há pessoas que pegam 3, 4 fragmentos da palavra de Deus, colocam debaixo do braço e querem ensinar o mundo. Não é dessa forma. Estude a palavra de Deus e compreenda o que Deus tem para a sua vida. Encha a sua mente com tudo que é bom, agradável, que merece elogios, para que você possa viver de fato o que Deus tem prometido para você. Jesus diz: o reino de Deus está perto. As coisas boas de Deus estão muito perto. Arrependa-se. Arrependa-se e mude de vida. Para que não apenas seja algo perto, mas que seja algo que faça parte da sua vida. Arrependa-se. Esse é o processo da nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por termos esse privilégio de estar na tua presença e rodeado de promessas, de palavras de afirmação, de palavras de vida, palavras que vão de fato nos levar a algo novo, algo melhor. Obrigado porque nós estamos debaixo da tua mão abençoadora. Isso é motivo de satisfação, de gratidão, de alegria para cada um de nós. Mas, Pai, nós sabemos que para experimentarmos de fato as coisas boas do teu reino, o que não pode faltar na nossa vida é o arrependimento. Pai, é fácil a gente pensar na graça, e como é bom pensar na graça e ela é real na nossa vida. Mas, Pai, nós precisamos vivenciar o profundo arrependimento. E não apenas o resolver a problemática da culpa na nossa vida. E por isso nós pedimos, que o Senhor fale ao nosso coração. Toque o nosso coração. Pai, nós queremos de fato permitir que o Senhor sonde a nossa vida. E por mais que doa, por mais que machuque, por mais que seja desconfortável, a gente sabe que o processo para a vida passa pelo caminho do arrependimento. Se a gente não passar por esse caminho da humildade, nós não vivenciaremos, não experimentaremos a glória do reino de Deus. Pai, venha falar conosco, mostrando aonde há maldade no nosso coração, aonde há talvez um coração corrompido, cheio de inveja, cheio de ganância, cheio de ódio, talvez um coração cheio de paixões, talvez um coração cheio de preguiça, talvez um vazio tremendo no coração, completamente vazio o coração, sem expectativa, sem perspectiva, sem significado de vida. Pai, isso também é errado, nós queremos reconhecer isso. Eu peço agora, Pai, que aonde há pessoas confessando, que o Senhor estenda a graça. Aonde há pessoas de fato com o coração arrependido, que o Senhor estenda o perdão. Mas que esse processo não pare, possa ter a sua continuidade para uma mudança de vida, assim como na vida de Zaqueu. Onde há necessidade de restituição,
que haja restituição. Onde há necessidade de um pedido de perdão, que isso aconteça. Onde há necessidade de começar de novo, que haja força e fé para isso. E Pai, nós podemos declarar nessa noite que aonde há o verdadeiro arrependimento, acontece também o verdadeiro perdão. E seremos lavados de fato de toda injustiça. Obrigado por isso, Pai. E agora nós queremos tomar a ceia, nós queremos olhar para o pão, queremos olhar para o cálice, lembrando do perdão, mas também do poder da ressurreição que habita em nós, para a transformação da nossa vida. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu cuidado sobre a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus, assim como também as pessoas que em casa estão, no seu momento de fé, do partir do pão e do compartilhar do cálice, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos passar para o momento da ceia. Eu quero ler o texto aqui de Mateus capítulo 26. E depois, como é o nosso costume, nós queremos participar da ceia. E lembrando que a participação da ceia tem a ver com a nossa aliança com Deus. E essa aliança teve o seu início no reconhecimento do pecado e o pedido de perdão para a reconciliação, como diz na carta aos Coríntios, para a reconciliação nossa com Deus. Se isso ainda não aconteceu, é hora de acontecer. O que nós não podemos é participar do pão e falar: esse é o corpo partido. Pegar do cálice e dizer: esse é o sangue derramado por mim, se eu ainda não me entreguei a Ele, se eu ainda não fiz uso do perdão que simboliza a morte de Cristo na cruz, se eu ainda não vivenciei isso, não faz sentido tomar do cálice. Então sinta-se muito à vontade, cada um precisa avaliar o seu coração para participar desse momento, mas que haja de fato esse entendimento nessa noite. Nós fomos perdoados, graças a Deus. Mas como está o processo da mudança de vida em nós? Como está a formação do caráter de Cristo em nós? Nos justificamos apenas que fomos perdoados? Ou trabalhamos intensamente a nossa vida? O texto de Mateus capítulo 26 em diante diz: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, comam, isso é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Nós vamos nos colocar em pé agora. O pessoal da ceia vai se posicionar aqui na frente e lá no meio também. E você pode, durante o louvor, fazer a sondagem do seu coração, pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração. E depois você, se é de acordo com a sua confissão de fé, você pode pegar o pão, o cálice e voltar ao seu lugar. Por favor, na hora de caminhar, você use a máscara, o pessoal aqui na frente vai usar também. Depois nós teremos o nosso momento de ceia em conjunto. Vamos cantar, enquanto isso nós pegamos do pão e o cálice.
De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Mensagem maravilhosa da cruz. A cruz nos libertou do poder do pecado. Não estamos mais debaixo da condenação. Não estamos mais debaixo do poder do pecado. Como estávamos, fomos libertos, fomos perdoados. E na noite em que Ele foi traído, por compaixão, por misericórdia, por amor, para ver a vida nos seus discípulos, para ver a vida em nós, Ele pegou o pão, partiu e disse: "Isso é meu corpo, que é partido em favor de vocês. Há um preço pago aqui, há um preço pago, alto preço." E Ele diz: "Como? É o meu corpo." Em seguida Ele pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Gostaria que se fizesse no seu coração também.
Você sabe o que significa o cálice, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança. Agradeça a Deus por isso, no seu coração agora. Diga a Ele muito obrigado, porque Ele pagou um preço que você não poderia pagar. Se nós confessamos, Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, Ele fez uma nova aliança conosco. Uma aliança que não será quebrada. Beba do cálice, celebre essa aliança. Jesus sabia, quando partia o pão com os discípulos, Ele sabia o momento, sabia da realidade. Mesmo assim, então eles cantaram canções de louvor. Depois foram para o Monte das Oliveiras. Para os discípulos, algo muito gostoso. Para Jesus, um desafio. Porque Ele sofreria mais tarde a morte. Para nós, que temos esse alguém, esse Jesus que morreu em nosso lugar, podemos celebrar a vida que recebemos dele, com o coração cheio de gratidão. Vamos fazer isso agora? Onde eu for, tu irás. Nunca me deixas, só em ti confiarei. Em qualquer situação, tu ao meu lado estás. Sempre em ti confiarei. Te exaltarei e proclamarei, vivo estás. Vivo estás, nossa voz levantamos para cantar. Vivo estás, amor que me alcançou. Não há outro igual, não há igual. Tua graça me encontrou. É sem igual, é sem igual. Em minha dor, tu estás comigo. Em teu amor esperarei. Se eu cair, ali estás. Tua mão me levanta. Em Jesus confiarei. Amor que me alcançou. Não há outro igual, não há igual. Tua graça me encontrou. É sem igual, é sem igual. Tomaste o meu lugar. Foi por amor, pra sempre reinarás. Não há outro igual, não há igual. Te exaltarei e proclamarei, vivo estás, vivo estás. Nossa voz levantamos para cantar. Vivo estás, vivo estás. Te exaltarei e proclamarei, vivo estás, vivo estás.
voz levantamos para cantar. Vivo estás, amor que me alcançou. Não há outro igual, não há igual. Tua graça me encontrou. É sem igual, tomaste o meu lugar. Foi por amor, pra sempre reinarás. Não há outro igual, não há igual. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, guarde. Deus coloque a sua mão abençoadora sobre o seu caminho, o seu pensar. Te conduza por essa semana. Te dê graça. Olhe para você com amor. E te dê a paz. Em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.